muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Hoje é dia 24 de janeiro, de uma plena terça-feira, 14h. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu me chamo Ana Beatriz e eu declaro essa gravação iniciada. E aí, eu gostaria que vocês dissessem o nome de vocês, um breve resumo da formação de vocês, só para a gente entender quem são vocês no meio acadêmico, e dizer que vocês concordam com a gravação, com a publicação e a transcrição, e o uso das nossas falas de agora em imagem, para a gente começar a conversar sobre as questões de sinestesia, pode ser? Então, a gente pode começar com você, Glaucio? Sim, pode ser, Ana. Então, já confirmo, né, que aceito, que concordo com o uso da gravação para outros registros e estudo. Eu sou professor na UFRJ, no Instituto NUTES de Educação em Ciências de Saúde, atuando lá na pós-graduação na linha de tecnologias educacionais e no laboratório de vídeo educativo, principalmente com temas ligados à cognição, novas tecnologias e interface com experiências estéticas, né? Não só a arte vista especificamente como processo de produção, mas as questões todas que envolvem a semiose, a produção de sentidos, inclusive num nível mais emocional, menos racional. Uhum. Então, são as linhas que eu atuo, principalmente, e muito próximo também ao audiovisual, e junto à graduação na área de saúde. Tá bom, muito obrigada, Glaucio. Seja muito bem-vindo. Agora a gente pode passar para a Brenda, por favor? Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Boa tarde a todos. Eu concordo com a gravação, sim. Já assinei o termo, né? Mas aqui coloco mais uma vez que tudo bem, tá, Ana? Gente, eu sou a Brenda. Atualmente eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Linguística na UFC, na Federal do Ceará, e atualmente eu sou professora temporária da Universidade Estadual do Ceará. Então essas são as minhas conexões, né, digamos assim, acadêmicas. E dentro aqui do nosso contexto, né, do contexto desse encontro de hoje, está uma das minhas grandes paixões, eu acho que é a principal paixão da minha vida, que é a sinestesia. Eu comecei a estudar sinestesia ainda assim, não o estudo propriamente dito, né? O interesse pela condição começou na graduação, mas eu tive a oportunidade de desenvolver no mestrado, que eu finalizei em 2018, né? A minha pesquisa. Iniciei em 2018, perdão, finalizei em 2020, uma pesquisa em sinestesia, né? Então, atualmente estou no doutorado, como eu coloquei, eu estou no 2º ano de doutorado, e eu continuo a pesquisar essa condição. Então, eu acredito que essa tarde vai ser muito produtiva. Eu agradeço imensamente o seu convite, tá, Ana? E é um prazer estar com vocês. Obrigada, Brenda. E agora eu vou passar para a Paula. Oi, pessoal, boa tarde. Eu me formei no mesmo curso que a Ana Beatriz, História da Arte, lá na Escola de Belas Artes da UFRJ. Eu acho que eu fiz parte da 4ª turma, que o curso é bem recente, né? Ele tem 13 anos. E atualmente eu voltei para a instituição como professora substituta, no Departamento de História e Teoria da Arte. E foi muito legal a volta, porque eu não dou aula para os cursos de História da Arte atualmente, eu dou mais aula para os cursos gerais. Então, eu tenho a impressão que agora eu conheço a EBA. Antes eu conhecia bem pouco, eu conhecia um pedacinho. Então, foi muito legal que eu me aproximei mais dos alunos de pintura, gravura. Embora conhecesse esses estudantes ficavam mais no ateliê, a gente mais ali no texto, né? Sempre essa separação. Então, tem sido muito interessante o processo de passar, né, todo esse conhecimento acumulado, esse grupo de referência que a gente tem, para um determinado perfil de aluno que está buscando outra coisa, não tanto essa coisa da trajetória acadêmica, né? Eles estão querendo aplicar
em outros lugares. E isso tem mudado muito o caminho da minha tese, que eu estou fazendo em teoria literária, lá na UFRJ também. Eu fiz o meu mestrado em teoria literária, agora faço a tese também nisso, numa linha de pesquisa chamada Linguagens, Artes e Pensamento. E essa coisa do fazer técnico, né, tem se aproximado muito dessa coisa da teoria, né, pensar sempre fazer técnico do lado da teoria. Isso daí tem sido muito importante atualmente, tem sido talvez um dos estudos que eu tenho tido mais interesse, essa coisa entre saber e fazer, né. E eu acho que a minha aproximação com a sinestesia, quando eu penso assim, né, o convite para a mesa, talvez tenha sido por causa da aula de arte moderna que eu dei para os alunos. Eu fui me aprofundar em arte moderna, é realmente o período que eu estudo, geralmente, né, do romantismo até o surrealismo. Eu não vou tanto para a arte contemporânea, mas eu acredito que os processos sinestésicos eles são muito importantes para a gente pensar no que acontece com a nossa virada perceptiva, né? Isso que a gente chama de queda da perspectiva, não seguir tanto esse manual do Renascimento, e ir para outro tipo de produção, né, plástica. Então, talvez eu pense que isso seria a minha maior proximidade, né? Porque no mestrado eu estudei filosofia francesa, então eu achei interessante o convite. Vai ser um prazer aprender com vocês também. Obrigada por me ouvir. Nada. E aí eu vou passar a palavra para a Stephanie, para ela se apresentar, e logo em seguida a gente começa a conversar sobre o porquê dessa roda e tudo mais. Bom, meu nome é Stephanie de Paula, eu sou artista plástica, youtuber, e eu tenho um tipo de sinestesia que, quando eu escuto sons, eu vejo cores. É incontrolável, eu tenho isso desde criança, e é isso. E sou designer de moda, falei? Eu não sei se eu falei, né? Então... e autorizo o uso da imagem na gravação. Enfim, muito obrigada novamente por vocês estarem aqui. Então, o que se trata essa roda de conversa? Eu pensei nessa roda de conversa mais para a gente aprofundar alguns aspectos das produções, das obras da Stephanie, devido à temática do meu TCC. O meu TCC ele é justamente sobre um processo artístico de um artista sinesteta. Então, a gente, dentro dos capítulos, dentro da minha escrita, eu tento evidenciar o lado pessoal da Stephanie, evidenciar também a prática artística dela, não somente voltada à condição, mas também entender todo o universo artístico que a gente está mergulhado, né? E o sentido e os sentidos estão todos entrelaçados nessa conversa. Então, além disso, a Stephanie é uma artista independente, ela está surgindo, está começando, então eu não tenho muitos registros documentados sobre ela no quesito científico. Então, eu acho que a única forma da gente confirmar, digamos assim, deixar mais, não ficar no sentido de fontes da minha cabeça, é da gente ter esses registros para além do escrito, porque a história da arte fica muito nessa coisa do eu tenho esse conhecimento, então eu vou guardar, vou escrever, e apenas a pessoa que for ler o meu TCC, ela terá esse acesso. Com essa gravação, com essa roda de conversa, ele será publicado no canal do YouTube do meu projeto de PIBIC, até porque desde 2019 eu sou pesquisadora da Fiocruz, justamente sobre sinestesia, onde eu faço oficinas conversando com os sentidos nessa ideia, né, de poder vincular todas essas experiências. E na Fiocruz, desde 2019, eu estou fazendo isso. E aí a gente tem tanto um canal no YouTube quanto o Instagram e tal. E aí a gente vem ampliando esses cenários. E eu acho que ter essa gravação, ter essa conversa com pessoas que aparentemente não tem nada em comum com a sinestesia de fato, elas estão aqui conversando sobre os sentidos e sobre arte. E sobre outros aspectos que vocês vão elencar nessa conversa.
Então, acho que a primeira pergunta que eu deixaria para a Stephanie é como sua sinestesia se manifesta? E a partir daí, dessas perguntas que eu encaminhei para vocês, a gente pode ir conversando sobre as obras dela, porque também enviei o portfólio. Então, acho interessante a gente ir contribuindo da forma que a gente possa entender a obra de arte dela. Enquanto ela estiver conversando com a gente para pra pensar e tá, bacana, mas desenvolve mais um pouco, porque eu ainda tô com uma certa dúvida do que você tá falando. Só mesmo para entender esse cenário. Eu tô vendo aqui que no fundo tem algumas obras ali atrás, então é legal a gente também ter essa visão tanto de PDF quanto de câmera. Enfim, é mesmo para usar, secar, sugar a Stephanie no bom sentido, né? Então, acho que é isso. Eu acho que a primeira pergunta que eu deixaria aqui para a gente começar é como se manifesta a sua sinestesia? Para mim, quando eu escuto sons, eu vejo cores e formas na minha vista. Não funciona muito bem como um filtro de Instagram, assim, que eu perco a minha noção de realidade. Não acontece isso. Eu consigo perceber o que eu estou vendo e também o que tá vindo de cor e forma. Tá? Quando são sons, cada som tem uma cor, né? Porém, quando varia, por exemplo, a frequência, né? Por exemplo, agudo ou grave, isso aumenta a intensidade da forma para mim, na minha forma de ver. Então, por exemplo, eu estava aqui, aí alguém mexeu no micro-ondas e fez aquele barulho agudo de micro-ondas. Se esse som vem de uma vez, isso me incomoda, porque ele vem numa intensidade aguda muito alta, então eu vejo essa cor muito forte, assim, por um segundo. Não é algo que se manifesta a ponto de me cegar, assim, mas é algo que fica porque tem um timbre muito específico. Aí varia, sim, varia em termos de o som. Eu acredito que as notas musicais têm cores diferentes para mim, e também a intensidade que essas cores se manifestam e as formas através do timbre, da frequência dela. Aparece. Às vezes eu tenho dificuldade, por exemplo, para estar em ambientes como festas, como muitas pessoas falando ao mesmo tempo, porque eu não consigo me concentrar no que está acontecendo. Assim, é muito difícil para mim a quantidade de estímulos. Mesmo que eu esteja num restaurante e não tenha luz de balada, para mim é como se fosse. Então eu evito ficar saindo muito para locais muito movimentados, que me deixam mentalmente muito cansada. Aí se manifesta dessa maneira, mas em compensação, quando eu estou sozinha, ou quando eu estou numa orquestra, ou quando eu estou tendo a oportunidade de viver uma experiência completamente focada num som, aí eu consigo me concentrar de maneira melhor. Aí é lindo, aí dá para transformar em arte. Não causa. É isso. Eu tô aqui na batalha com o microfone, aí às vezes eu clico, aí ele clica muito rápido e aí logo fecha. Mas enfim, é mais ou menos isso que você falou, né? De toda que a gente, para quem não sabe, eu tive uma outra entrevista com a Stephanie, algumas conversas a gente vem tendo, e essas entrevistas vão ser publicadas no canal também. E aí é basicamente isso que a gente veio conversando na outra entrevista, né? Que a gente conversou sobre como foi essa sua experiência no mundo das artes, no mundo do design, como essas formas vão aparecendo, né? E você poderia dizer mais ou menos como seria, se tem uma forma específica, porque, sei lá, é mais um círculo, é como se fosse um quadrado, ou os feixes de luz são automaticamente a ponto de não conseguir identificar propriamente o formato, né? São linhas, geralmente. Não tem bolinhas, nem... Às vezes eu vejo uns vídeos sobre sinestesia de outras pessoas, né, que dizem que vem bolinhas, pipocando. Eu vejo como se fossem feixes de luz mesmo, feixes de cristal, sabe? E eles podem ser maiores ou menores, mas sempre assim. Se houver movimento junto com ele, né? Por exemplo, eu estou vendo alguma cena de um músico tocando e eu estou escutando os sons ao mesmo tempo, às vezes confunde.
quando eu tô vendo o movimento do músico com a cor. Aí parece, sabe aquele movimento do golfe? A parábola? É como se fosse isso. Entendi. Realmente, parando para pensar aqui, como fica a cabeça depois desse movimento de golfe? Fica bem donza, né? Ou é algo que acontece hoje, não tem, né? Não, é tranquilo ver. Me assusta muito mais, igual eu falei, depende muito da frequência. A frequência me incomoda. A frequência de um som me incomoda porque vai variar a intensidade que eu percebo da cor naquele segundo. Então, por exemplo, se alguém fizer um barulho que eu não estava esperando, derrubar um balde no chão, já incomoda qualquer pessoa o som disso. Mas faz com que venha na minha frente, assim, parece que... Deixa eu dar um exemplo. Sabe quando você anda e o sol bate direto na sua cara? E você... Então, para aquele segundo é essa sensação, essa percepção que eu tenho de cor. Mas são para sons de frequência muito alta, seja muito grave ou muito agudo. Aí sim isso vai afetar minha percepção para zonzeira ou me incomodar. Por isso que eu falei muito sobre esses ambientes onde pessoas estão fazendo barulho o tempo todo. Mas, regra geral, uma vida normal assim, é tranquilo. Até porque tem um processo de acomodação, né? Assim, ao longo da experiência. A sinestesia, ela, quer queira, quer não, ela faz parte do cotidiano. É só a gente lembrar que toda metáfora é uma sinestesia. Então, quando eu falo, nossa, fulano tem um sorriso que ilumina, já está sendo, de certa forma, essa combinação, né, de sentidos, juntando para alcançar um nível diferenciado de expressão. A pessoa que já tem, biologicamente, né, determinadas combinações que fogem ao convencional, ela, de certa forma, cresce com isso. Então, entra o que a Stephanie estava falando, de que, olha, está dentro de um universo de expectativa que não assusta, né? Mas pode a poluição em termos de poluição de informação, né, gerar aí, eu acho que muito menos o susto, né, Stephanie? Muito mais o incômodo mesmo, pela sobrecarga. Mas foi o que você falou, aconteceria com qualquer pessoa isso, né, na verdade. Sim. E existem níveis de sinestesia que influem até mesmo outras práticas, aí vamos trazer para uma equiparação que para alguns pode parecer esdrúxula, mas vamos encarar a gastronomia como arte, tá? Pensando aí a questão da técnica, da fruição, né, do fazer. Você encontra muitos sujeitos que são que têm uma percepção sinestésica ligadas à área de culinária que não notam isso. Então, que conseguem evocar a partir de determinado aroma, já sente o gosto. Só que é um tipo de combinação que muitas vezes a pessoa vai para a área de gastronomia sem notar que ela já faz essa combinação de forma natural. Porque para nós, pro convencional, você imaginar, sentir um cheiro e construir já mentalmente o sabor também, é algo que é tido como algo padrão. Então, e muitas pessoas não percebem que, olha, não é tão padrão assim. São sentidos que, embora relacionados, nem todas as pessoas têm. Eu, por exemplo, sou uma negação na associação entre aroma e sabor. Até mesmo quando eu estou comendo. O que tem aqui? Não sei. Ao passo, por exemplo, meu marido tem uma facilidade gigantesca para fazer justamente essa convergência de sentidos. Pelo aroma, ele já adiantar o que tem ali de elemento. Não deixam de ser processos sinestésicos. Uma coisa que às vezes me provoca muito na questão da produção estética e da fruição estética relacionadas à sinestesia é que a gente pensa na perspectiva, né, da produção, e eu atuo com inclusive, teve uma exposição que eu organizei sobre arte e ciência, voltado justamente para esse olhar de que a gente, às vezes, olha muito para a produção e esquece da fruição, o quanto ela dá conta ou não.
tem muita estranheza que surge dessas combinações por parte da recepção, que é justamente por conta de não estar acostumado a fazer esse tipo de convergência de sentidos, né? Não sei se Stephanie já teve a oportunidade de ver pessoas que às vezes não conseguem compreender essa combinação. O que você vai falando de cores me lembra, inclusive, um poema do Rimbaud, em que ele vai falando das vogais e as cores. Então, eu não estou falando aqui o texto do poema, que eu não lembro, mas, por exemplo, A vermelho, U verde, e ele começa a fazer esse jogo. Então, são formas de significar mesmo, que vão sendo inovadoras, entre aspas, né? Porque é algo que acontece em nós, não tem a ver com produzir o novo. São formas de ver e de sentir, principalmente. Sim. É algo que eu evito falar, a Ana Beatriz sabe. Eu não conto para todo mundo que eu tenho sinestesia, porque é uma sensação muito ruim de parecer que as pessoas estão falando com alguém que é esquizofrênico, sabe? Elas olham para mim assim, quê? O que é isso? Por que isso na sua cabeça? Você tem algum problema? Você já fez alguma tomografia para você ver se está apertando alguma coisa aí? Então, é uma coisa que tem muita estranheza das pessoas quando eu falo sobre esse assunto. Então, às vezes, eu prefiro não comentar. Muitas pessoas me conhecem e não sabem que eu tenho isso. E eu prefiro deixar assim. E aí eu acho que até entra em uma pergunta que eu tinha outra pergunta para levantar agora, mas eu acho que eu vou entrar em outra, que é justamente quando você descobriu que você é sinesteta, e se é que existe um ponto que você pudesse elencar do momento de sua vida, que você pudesse descrever esse momento. Eu estava tomando banho e aconteceu isso, ou eu estava comendo e aconteceu isso. E aí a gente tentar entender, né, também a sua memória diante dessas emoções fervendo, né? Eu sempre tive isso, então, assim, a primeira memória que eu tenho de sinestesia, eu era criança ainda. Criança não, quase um bebê. Que meu pai colocava o Quebra-Nozes do Tchaikovsky para ouvir e me colocava para deitar no colo, assim. Então, eu tenho a lembrança das cores do Quebra-Nozes do Tchaikovsky. A primeira lembrança forte que eu tenho. Algumas pessoas falam, eu lembro da comida que minha mãe, o cheiro da comida que minha mãe fazia. Para mim é muito forte as cores do Quebra-Nozes do Tchaikovsky. E aí, depois disso, foi só assim. Eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade para memorizar música, memorizar sons, por conta dessas associações com cores, que eu sempre fazia. O microfone. Eu fiz o que você fez, que é o tatá 2 vezes. Se relaciona com o que o Glaucio disse, com o que você disse agora também, né? Quando a gente pensa na memória, as pessoas sempre têm aquela associação de que a memória está aqui, né? Só que não, está no corpo inteiro, está no olfato, como se a memória realmente fosse aquela coisa espalhada pelo nosso corpo todo, né? Então eu penso muito em terapias com cheiros, né? Que as pessoas lembram, meu avô, cheiro da casa do meu pai, ou então o cheiro de chuva nos leva, né, para diversos momentos assim da infância. Eu sinto cheiro de chuva, eu já associo a um determinado período da minha vida que eu tinha muitas férias para ficar ouvindo cheiro de chuva, né? Ainda bem isso, assim, porque você vem tudo de uma vez, né? Então, quando você fala disso, de como se você lembrasse quando você era uma criança, né? Um bebê, eu gostaria que você talvez desenvolvesse um pouco mais. Você já pensou nessa questão dos processos terapêuticos entre memória, som, cheiro? Eu nunca tinha pensado nisso, assim. Talvez porque a gente meio que se isola. Parece que todo mundo que... É igual o Glaucio estava falando, né? Algumas pessoas devem ter sinestesia e nem sabem o que é isso, sabe? Então, acaba que cada um vai se isolando na sua ilha e a gente não conversa sobre isso, não pensa nas possibilidades que isso pode trazer, inclusive, igual você falou, como terapia e tudo. A gente vai passando só por esse processo de autoconhecimento. Achei muito interessante isso que você falou. Nossa, não imaginava que tinha isso. Fantástico. Eu queria comentar contigo e também trazer aqui para a mesa nessa discussão
sobre a importância de você ter um diagnóstico para a sinestesia, né? Eu tenho um participante na minha pesquisa que ele falou com esses termos, que ao saber que ele tinha sinestesia, ao conseguir nomear essas experiências, ele disse que foi uma espécie de redenção ali para ele, né? Me tocou muito essa fala. Por quê? Porque ele disse que era considerado estranho do grupo, né? Quando ele começava, e achei muito interessante a tua fala, né? E eu percebo que os sinestetas, né? Os indivíduos com sinestesia, eles têm essa fala que se aproxima muito, né? Eu evito falar, eu não gosto de falar, porque as pessoas não vão compreender. Só que, ao mesmo tempo, é interessante nomear, né, como uma pessoa que pertence a um grupo. A sinestesia ela não é patológica, ela não está contida em nenhum manual de patologia, né? Ela é considerada uma condição, uma variação da normalidade. Então, é um modo de viver, é um modo distinto de perceber a vida como um todo, né? De passar pela vida, de experienciar. Então, Stephanie, né? Achei muito boa essa tua fala e, ao mesmo tempo, encorajo aqui, né? Como pesquisadora em sinestesia, para abraçarmos esse rótulo. Você se identificar como sinesteta, né? A sinestesia ela é definida como uma condição relativamente rara. A gente tem uma estimativa de que 1 a cada 24 pessoas tem sinestesia. Então, você se encaixar nesse grupo seleto, né, de pessoas que experienciam o mundo dessa forma, como uma sinesteta definiu para mim outro dia, é uma bênção, é maravilhoso, né? E só para não esticar muito a fala, né, dentro desse nosso tópico, eu levanto também aqui a discussão sobre sinestesia e memória. A sinestesia ela tem sido considerada como uma janela para a investigação, né, de módulos cognitivos complexos, como linguagem, como percepção, como memória, né? Então, a gente já tem uma literatura ainda em desenvolvimento, né, mas que já aponta para a relação, por exemplo, entre sinestesia e uma melhoria, uma melhor performance em memória semântica. Então, isso que você disse, né? Olha, eu tinha na infância essa facilidade de memorizar sons. Por quê? Porque tinha essa interferência aí, sensorial das cores, que poderia, talvez, né, funcionar como uma espécie de auxílio mnemônico aí, né? Então, quando você tem essa articulação sensorial, você pode apresentar um bônus para a sua memória. Então, a literatura também os pesquisadores ao redor do mundo, né, já têm se dedicado em estudar a relação entre sinestesia e memória também. Nossa, caramba, que legal, não sabia disso. Faz muito sentido agora ouvindo. Muito sentido. E, ao mesmo tempo, uma coisa que sempre me ocorre, e que eu entendo até quando a Stephanie fala do não comunicar a outros, né, da sua percepção sinestésica, é uma tendência, principalmente do leigo, em atrelar a figura do artista a determinada característica dele. Quando diz, eu estou na conversa sobre sinestesia, mas se aplica a diversas outras. No sentido de que, não, então, obrigatoriamente, essa percepção sinestésica estará presente na obra. Então, isso é um risco, inclusive, como limitador. Se, por um lado, abre uma porta para uma identificação de estilo, caso o artista ele queira experimentar, investir nessa característica, então, olha, vou fazer uma série de pinturas baseadas numa trilha sonora. Então, como é que a minha relação com determinada trilha sonora afeta, ou como determinada... vou colocar um álbum sobre os Yanomami, canções Yanomamis, e ver o que me inspira na relação entre as cores que eu vejo. Então, vou produzir uma série cuja narrativa interna da exposição são as cores que me vêm, né? Tanto, no caso aqui, fazendo o link com a especificidade da Stephanie. Mas não necessariamente né, a Stephanie ou qualquer outro artista vai querer se ater apenas a esse elemento identificador.
Então, algo que pode ser sugestivo de uma nova linguagem ou de uma determinada carga expressiva pode ser importante em uma exposição, na narrativa de uma exposição, mas nem por isso pode ser obrigatório, que pode causar até um peso a ponto de determinado artista não querer se colocar, né, no caso da sinestésico. Olha, vamos supor que eu lido com... Vamos mudar aqui os sentidos, né? Visão e gustação. Então, quando eu saboreio alguma coisa, e som, né? Aí, de repente, a pessoa ficar atrelada por conta de um senso comum que vai se estabelecendo, né? E sempre, eu acho que a arte está sempre lutando com o senso comum, né? Não só pela natureza da experiência estética como uma experiência descristalizadora de sentidos, né? Mas há sempre uma força contrária também do senso comum que tenta cristalizar determinados aspectos. Então, olha determinado artista e faz uma cristalização de esse artista é isso. E nunca está. Né? Eu não sei se isso, para Stephanie, vem essa percepção ou esse receio de que haja uma cristalização da percepção em relação ao que você pode produzir se vincular demais à questão sinestésica. Tem. Eu até conversei com isso um tempão sobre isso com a Ana Beatriz da última vez também, que eu sou como uma artista plástica, eu gosto de trabalhar outras coisas. Obviamente que o universo da música está sempre presente, assim, de uma certa forma. Mesmo quando eu não estou pintando as cores, a música está sempre ali, que é uma maneira melhor de eu assimilar as coisas, de eu me concentrar e tudo, até de ter inspiração. Mas não necessariamente as cores do que eu estou ouvindo naquela hora vão estar no trabalho. Então, eu evito também falar muito por causa disso. Igual esse trabalho específico, essa série Sinestesia que eu fiz com a orquestra, foi um trabalho onde eu me comprometi com determinados tipos de processo. Então, eu ia lá, eu desenhava no escuro enquanto eles estavam tocando, para ficar o mais real possível. Aí, no intervalo de uma peça e outra, eu anotava no diário as cores que mais apareciam naquela peça. Aí, depois eu chegava em casa, pegava esses desenhos, mais essas cores, e colocava ali. Então, foi um projeto que eu queria enaltecer essa condição, eu queria mostrar a sinestesia. Mas eu tenho vários outros projetos que não tem nada a ver com isso, de ilustração e tudo, que às vezes por eu colocar uma aquarela, alguma coisa, as pessoas ficam, isso aqui é a cor de não sei o quê, isso aqui... Aí eu tenho que ficar, não, tudo. Por que você não fez assim? Então acontece muito isso. Eu fiz uma série de rótulos de vinho agora, que foram até premiados. Aí tem Cartola, tem Vinícius de Moraes, tem Elis Regina... E alguns rótulos eu usei algumas cores de músicas específicas, mas no outro eu recebi um briefing de ser mais regional, trazer cores brasileiras e tudo. Aí me perguntaram esses dias, não, até um músico da orquestra, então significa que o Vinícius de Moraes, ele sempre toca músicas na cor do Brasil? Aí eu, não é assim, aí tem que explicar e tudo. É o que eu comento, né, dessa briga com o senso comum vai sempre tentar achar uma gaveta para encaixar as coisas. E qualquer gaveta é perigosa, né? E como você definiria, se você pudesse dizer em uma palavra, o que é som e o que é cor para você? Sabe, pensando na sua condição, pensando, sei lá, o que você diria que cor e som são para você? Tirando dessa parte mais científica da explicação do que elas são, sabe? Porque é pra você de vida. Porque meio que é a sua vida visualmente e sonoramente, né? É como se eu tivesse só 4 sentidos. É isso que eu sinto, porque a minha visão tá associada ao meu ouvido. É como se fosse uma coisa só pra mim. Não tem como separar. Como todo mundo consegue separar, acho até bonitinho, você tem 5 sentidos, eu só tenho 4, porque um deles é ligado com o outro. Então eu tô aqui agora vendo cor, sem querer ver cor. E assim vai. Eu sempre vou ficar costurando, né, com esses comentários assim, mais técnicos, né? Mas é muito bonito, né? Ouvir o relato de um sinesteta e você, poxa, olha o que eu li, o que eu estudei, de fato a pessoa testifica aquilo, né?
E uma das características da sinestesia é o quê? É quando eu tenho, a gente vai chamar de indutor, quando o indutor, ele vai causar, desencadear, né, ele induz o que a gente vai chamar de sensação concorrente. E uma das características mais fortes é que é automático, né? A Stephanie, por exemplo, ao ouvir determinada melodia, ela não pensa nem por um milésimo de segundo, nada, ela não pensa qual a possível cor, não. Automaticamente aquela melodia, ela já desencadeia aquela cor, né? E a gente chama essa sinestesia de música-cor, né? Que por sua vez tem várias ramificações. Eu posso ter uma cor desde desencadeada por melodias, por harmonias, por acordes, por músicas específicas, né? Então, Stephanie, quando você diz isso, né? Parece que é uma coisa só, né? Eu tenho ali, é uma coisa só, né? E de fato, é automático, né? Ouviu, já vem uma cor ali pertencente àquele som, como quem diz assim, olha, eu estou costurado aqui, né? Estamos realmente unidos, como você colocou. Sim, é uma pergunta que me fazem o tempo todo. Ai, você controla, como se eu fosse um poder, sabe? Assim, um mutante. Ah, assim, agora eu vou ver cor. Calma aí, tô vendo. Tá desse jeito já. O cérebro vê assim, formatado assim. Eu acho que também, quando a gente pensa nessa questão de som e cor, acho que eu e a Paula, a gente vê muito justamente nesse período que você mencionou, que você dá aula pro pessoal dos outros cursos, né? Quando a gente entra nessa parte do século XX e tudo mais, até entra justamente no período que a Stephanie mais gosta, que ela comentou comigo, que é essa parte dos impressionistas, essa parte mais até dos russos, dos compositores russos, e aí fecha essa relação entre franceses e russos, se a gente pudesse resumir muito bem, mas a gente acaba estudando isso muito, né, em questões de relatos escritos, mesmo de Kandinsky, falando dessa espiritualidade, dessas cores, desses sons e tal, e como elas se misturam. Mesmo que não possa ser verdade, ou possa ser verdade, o que seria verdade também, né? A gente está falando de um lado metafórico, então é real, mas também uns aspectos muito metafórico versus neurológico, né? O que a gente acaba vendo muita história da arte é mais esse lado metafórico. A gente não vê dando ênfase ao sinesteta de fato, né? E aí eu queria que você compartilhasse um pouco como é essa conversa desses assuntos dentro da disciplina que você ministra. E aí se pontua isso ou se não pontua, se alunos pontuam. O legal, né, perguntar assim, Stephanie, qual é o seu período favorito? Quando eu não conheci Stephanie pessoalmente, mas assim, a Stephanie é um art nouveau completo, né? Vê ali muito essa relação com a moda. Até você estava falando, né, dessa transformação em outros objetos, que eu acho isso incrível, porque tem um momento ali no século XIX que a história da arte vira história da pintura, né? Sempre a pintura. Então, eu acho muito legal essa fuga também para outros objetos, como aqueles lenços que você já colocou no seu portfólio como um todo. Então, eu acho muito legal isso de imprimir, né, esse fazer em outros lugares também. E acaba que isso daí também dá outras camadas, assim, porque quando eu penso no seu processo, não é um processo de visualidade pura, você foi para o escuro desenhar, né? Desenha com corpo, né? Desenha de corpo inteiro. Isso que a gente está falando, essa memória que se dá como um vírus total, assim, que se espalha por todos os cantos. Então, eu acho extremamente interessante no seu processo. E também, quando a Ana fala da relação ali com a matéria, existe nessa virada aí do modernismo, né, da modernidade, que a gente chama, uma vontade de romper com aquela tradição acadêmica, né, do Renascimento, que desde o Renascimento a gente tem essa academia francesa que era muito forte, que pega todas essas questões perspectivas, de um modo de fazer
que os românticos, por mais que questionassem, assim, né, botando uma ênfase muito grande na subjetividade, eles não rompem com os critérios de representação, continuam os mesmos. Então, vem os impressionistas e rompem com isso, né? A partir de Manet, a gente vai vendo isso que a gente vai chamar de pintura moderna, pintura modernista, justamente como esses processos de uma dissolução constante da perspectiva matemática do Renascimento. O que eu penso muito, assim, quando você fala, e que eu acho que é uma questão, está lá nos impressionistas, mas também está nos neo-impressionistas, né, Cézanne, que é um século muito preocupado sobre o que é a realidade, né? É um século muito assim, o que é a realidade? A realidade é o jeito que eu vejo as coisas, a realidade é o que se dá na minha cabeça. Então, claro que tem essa questão do geral, de um modo técnico de fazer pintura, mas sempre vai passar por uma subjetividade específica, que é da Stephanie, né? Um modo de apreender o mundo que passa por você, né? A realidade, aí eu não sei como você classifica, como se dá a realidade das coisas. Eu vi lá que no seu portfólio, agora não vai me vir completinho, mas no seu texto você já coloca algo assim, né? Sobre esse processo entre arte e realidade. Então, eu acho que isso casa muito com essa virada. Também é uma virada dos aparelhos ópticos, né? Que vai mudar a nossa apreensão, cinema, fotografia, o recorte. Então, seria legal se você falasse mais dessas suas referências e também falar como é que você pensa nisso, né? Eu penso muito quando você, né, aí voltando, quando você falou dos construtivistas russos, o seu processo me lembrou muito dos raionistas, que tem essa coisa mais do flash, de cores, que são realmente ali nos russos. Então, uma espécie de futurismo que junta cubismo com cores, né, movimento, aceleração. Outra coisa que eu percebo muito no seu trabalho é sobre como as imagens elas acontecem num tempo. Então, também o seu trabalho ele implica ali uma duração, né? Ainda mais quando a gente pensa que é feito de diversos desenhos que você fez ali no escuro, né, esse específico, e depois você junta tudo isso. Mas existe uma duração que acontece nessas coisas, né? Então, também é uma pintura que tenta apreender duração, não é uma coisa estática. Então, se você quiser continuar, vai, e tá lá, né? Totalmente mesmo. Eu gosto bastante do movimento impressionista, porque justamente por essa ideia deles de representar a percepção das coisas, mas também porque eu acho, me choca, quando eu escuto Debussy, as cores do Debussy são, para mim, aquelas cores do impressionismo, sabe? Eu não sei se é por causa das notas musicais, assim, geralmente notas como Lá, Fá, eu vejo mais em tom de laranja, violeta, tons de pôr do sol, assim. E quando eu escuto Debussy, tem uma música dele, eu até arrepiei de lembrar, que se chama Reverie, que é sonho. E aí são essas cores de pôr do sol, assim, eu fico emocionada só de lembrar, a cabeça, né, começa a... Eu lembro da música, assim, é maravilhoso. Então, eu acho que é um período onde eles conseguiram casar muito bem as duas coisas, sabe? Som com pintura. Parecia que era a mesma coisa, assim. Eu acho isso fantástico. E eu estava falando até com a Beatriz, eu gosto muito dos compositores russos também, assim. Eu acho que eles usam sem dó, sempre eles usam sem dó as notas musicais, né? Alguém provavelmente mais experiente, assim, profissional da área de música vai poder dizer melhor. Mas eles usam sem dó, às vezes, assim, uma cor, né? Vai eu falar de cor. Às vezes eu me confundo, tá? Às vezes eu tô falando de música, mas tô falando de cor, aí eu não consigo associar uma coisa da outra. Mas o dó, por exemplo, né? Que para mim o dó é uma coisa mais azul, né? E aí eles usam assim, parece que, nossa senhora, aquele concerto número 2 do Rachmaninoff, de piano, começa bem azul, assim, bum, azul. Então eles são muito duros, assim, na música, não no sentido ruim, é muito emocionante as peças dos russos, os compositores russos. Então eles são grandes referências para mim. Tem um compositor russo chamado Scriabin que ele tinha sinestesia, né? Só que a forma dele era compor em cores, com as cores que ele via. Então ele teve toda uma preocupação de registrar todas as notas musicais e que associação ele tinha
Aí ele meio que fez uma pintura mental e transformou em música, assim. Que é o meu sonho de fazer. Se eu fizesse um segundo projeto envolvendo sinestesia hoje, eu queria fazer o processo inverso. Eu queria trazer um compositor e ele compor junto comigo através de cores, assim. Fazer o processo. Pegar uma pintura totalmente abstrata e transformar para algo visual. E sonoro ao mesmo tempo. Música é muito bom, né, para desafogar a mente, assim, eu penso, ela dá uma quebrada nessa, que às vezes a gente tem as coisas tão estáticas na nossa frente, né, e eu acho que vamos ler Kandinsky, né, o mundo às vezes é tudo muito estático, ainda mais quando a gente pensa nessas imagens cada vez mais perfeitas de fotografia, né, as câmeras cada vez dando aquela imagem, assim, é isso, é esse o recorte das coisas. Então, às vezes, é muito importante para entrar em processos de abstração essa coisa da música, né? De fechar um pouco aqui e ir um pouco para dentro, né? Muito rico que Paulo, né, na tua fala, no comecinho, você falou sobre o interesse, né? Desse período específico nessa busca pelo real. O que é o real, exatamente, né? E aí eu lembrei de uma parte nesses estudos técnicos sobre sinestesia, que é a neurofisiologia da sinestesia. Como é que é o cérebro de uma pessoa com sinestesia, né? Essa pergunta é uma pergunta muito importante dentro dessa agenda de pesquisa, e aí existem algumas hipóteses sobre isso, né? Se a gente pensar aqui no cérebro da Stephanie, né? Como é que é esse cérebro, né? É um cérebro que tem mais conexões entre esses lobos, né, cerebrais, são lobos que têm mais conexões, a gente vai chamar isso de hipótese dos fios a mais. É um modelo que defende que o cérebro do sinesteta, ele tem mais conexões entre partes do cérebro do que do cérebro do não sinesteta, né? Já tem outro modelo que se chama de poda incompleta. Ele vai dizer, olha, o sinesteta, na verdade, ele tem o mesmo número de conexões, não tem essa diferença de fios, né, digamos assim, mas alguns sistemas neurofisiológicos dele não foram podados, não foram cortados, né, interrompidos. E aí essa hipótese vai defender que em algum momento da vida todos foram sinestetas, né, em tenra idade, bebezinhos, em alguma medida todo ser humano já teve sinestesia. Só que aconteceu essa poda neural e os sinestetas, esses indivíduos que não foram podados neuronalmente, se constituíram aí, né, como sinestetas, mas tudo isso, todas essas conexões, né, elas já são resultado de, digamos assim, de uma tendência, de uma predisposição, de uma programação genética. A sinestesia, ela tem uma base genética, né? O que é herdado? Não é o tipo, não é um tipo específico de sinestesia, mas é a tendência para desenvolver sinestesia. Então, de repente, na família da Stephanie, se a gente investigar um pouquinho, Ana, a gente vai encontrar pessoas com sinestesia. Talvez não com esse tipo, música, cor. De repente, a gente encontra um sinesteta dias da semana, cor, palavra, sabor, e por aí vai, né? Já que tem essa ordem, essa natureza biológica também. Então, teve até uma vez que a gente conversou sobre a família da Stephanie, para tentar meio que fazer esse rastro, até mesmo para a gente entender se há uma condição de mãe, filha, ou pai, filha, enfim, alguma coisa que a gente possa relacionar, né? Mas aí tem questões muito pessoais envolvendo essa trama familiar, né? E aí são coisas que realmente ficam no caminho. E aí, se quiser comentar ou não. Eu posso explicar se o pessoal quiser saber. Meu pai foi adotado. E eu perdi toda a parte da família do meu pai, assim. Eu não sei quem era mãe, quem era pai, quem era, no meu caso, meus avós e tudo. E por parte de mãe, eu me separei da minha mãe quando eu tinha uns 3 anos. Aí eu vivi a parte da minha vida com a minha madrasta, então eu não conheci meus avós, nem
nem sei quem são meus bisavós por parte de mãe também. Eu sou não sei minhas origens. Eu já falava, Zé, ninguém vai pegar mal, né? Aí eu falei, não, mas não sei as minhas origens. Mas é muito bonito também a gente parar para pensar que existem outras pessoas com outros tipos de conexões, né? Cada um de nós, a gente tem uma conexão, não que seja necessariamente neural com algum sentido, mas a gente sempre acaba tendo um afeto, uma relação com alguma coisa em nossas vidas, né? Então, até iria perguntar, tipo, eu acho que a Brenda, com certeza, né? Mas vocês já conheceram algum sinesteta? Já tiveram alguma conversa sobre isso? Principalmente a Stephanie, se já conseguiu produzir alguma coisa com outros sinestetas, né? E aí a gente começa com a Stephanie, depois com o Glaucio, depois com a Paula e por último a Brenda, porque eu acho que a Brenda tem alguma coisa a falar mais com a pesquisa dela e todo esse lance da bateria de sinestesia, né? Eu conheço um compositor que eu conheci na orquestra, que ele é brasileiro, um pianista, chamado... Esqueci o nome do pianista, que vergonha. Mas, enfim, ele compõe em cores. Quando ele está tocando jazz, ele gosta de compor em cores. Aí ele falou que quando ele quer ir para um jazz mais romântico e tudo, aí ele começa a utilizar uma parte lá do piano para compor e tudo, que são as cores mais rosa, que ele falou, violeta, essas coisas assim. Mas eu nunca trabalhei com ele. Mas eu queria muito, nesse projeto que eu falei que eu quero fazer o processo inverso, eu queria alguém que também tivesse anestesia do lado da música. Porque aí dava para comparar as cores e tudo, e não ficava só de um ponto de vista também. Eu não ouvi o que você falou, eu entendi Juba. Aí eu acho que ficou. Tá me ouvindo? Sim, mas Jogo Muso. Eu ainda não entendi, parou aqui. Jogo Monzo. Jogo Muso. Monzo. M-O-N-Z-O. Tá. Entendi. Agora, Glaucio, como é a sua vivência nesse meio? Se você já conheceu alguém, não em um quesito de uma coisa exótica, né? Uma pessoa... Enfim, é mais de... A gente pesquisa sobre o assunto e nada mais do que justo a gente conhecer as pessoas que a gente está entendendo esse cenário, né? De não ficar apenas olhando o cérebro como se fosse algo muito distante da realidade, né? Eu tive, em um dos meus projetos de extensão, uma aluna, que justamente era um projeto que mobilizava adolescentes, em torno do tema neurociências, né? E mais especificamente, na época que estava concentrando, era o projeto Arte Mais Ciência, que tinha e tem, né, uma abordagem voltada para neuroestética, aspectos cognitivos e neurobiológicos, junto com a experiência estética. E uma das alunas, justamente quando a gente estava desenvolvendo, que pautou, inclusive surgiram diversas postagens no Neuroteam, que era esse projeto, de uma das alunas que levantou justamente o aspecto que quando ela comia, vinha à mente dela sons. Ela viu um determinado padrão de sabores, cada vez que ela sentia determinados padrões de sabores, ela brincou que ela ouvia música para determinadas comidas. E foi ela que ela comentou, não, porque já foi identificado, eu tenho sinestesia justamente entre o paladar e a audição. E aí, inclusive, surgiram postagens que as outras alunas ficaram curiosas com o tema, né? A curiosidade que move muita gente, principalmente num grupo de adolescentes. E aí foi levantado, na época, inclusive, mobilizou o grupo. Vamos produzir uma série de postagens dentro do Neuroteam, voltado para a questão da sinestesia, e surgiu justamente disso. E ela encarava de uma forma completamente natural. Por isso que a minha colocação até lá no início, eu falo, olha, tem pessoas que nem notam. E eu falei, não, para mim é normal. E ela passou a identificar, inclusive, como sabores dos quais ela dizia, se tornaram sabores que ela mais gostava. Porque quando
tinha esse toque, que era, em geral, a questão de sabores com maior picância, né? Comidas com maior picância. Para mim, entra sempre uma trilha sonorazinha quando brincava ela. E percebe-se aí justamente a questão da naturalidade com o que vai surgindo na vida de algumas pessoas e que não... Aí, por isso, né, inclusive, daquela minha colocação inicial, que não na vida de algumas pessoas e que não... Aí, por isso, né, inclusive, daquela minha colocação inicial, que não necessariamente está vinculada terminou aí a gravação. A perspectiva dela de mundo. Faz parte, é natural. Era natural dela, então ela tinha essa relação com sabor e audição. Principalmente sensibilidade, que ela falava. Não é uma música, que as demais colegas começaram a perguntar, mas você ouve música? Recording is on. São alguns sons que vêm. Normalmente um som harmonioso. A Stephanie caiu. Então, gente, a partir daqui o meu áudio não funcionou mais. Vocês podem ver que o áudio deste vídeo não está perfeitamente alinhado com o que vocês estão vendo, mas foi o que deu para fazer de forma gratuita. Vou tentar resumir aqui o que eu falei em alguns trechos e espero que compreendam esse problema técnico. Ainda bem que não afeta a roda de conversa. Bom, deu para ver que quando eu falo que vai rolar alguma coisa, alguma entrevista, o meu notebook não ajuda. A internet muito menos. Então, a gente viu que a internet da Stephanie ficou ruim no começo, na nossa primeira entrevista, depois agora nessa. Tivemos alguns imprevistos em relação... Enfim. E aí, a gente teve que improvisar, né? Como a gente fica muito ali na Escola de Belas Artes, a gente acaba que convive. Eu tenho muitos amigos, eu tenho amigo pianista de ópera, tenho amigos cantores, amigos pintores, ilustradores, tenho amigo que trabalha com moda. E eu acredito, assim, né, que todas as pessoas que estão inseridas no campo da criação, em algum momento elas vão ver cor, né? Vão olhar para você, nossa, hoje você tem que vestir azul. Mas claro que não vai ser algo como uma condição neurológica, né? Mas eu acredito assim que no campo teórico isso sempre esteve presente. Acredito que nunca tive contato com nenhum sinesteta. Posso ter tido, porque é isso, quando a gente está ali no meio de todas as pessoas, eu acho que não é um tipo de pergunta que eu faria, sabe? Se eu olharia o trabalho da Stephanie perfeitamente sem falar sobre nada disso, né? Né, por que sinestesia? Eu nem passaria por isso, assim, seria talvez uma das minhas últimas indagações. Será que isso foi uma questão neurológica ou não? Talvez seria uma das últimas mesmo a surgir. No campo teórico, assim, eu, quando ouvi, né, o assunto da roda de conversa, eu fui perguntar para um professor lá, o Tadeu me indica um negócio sobre sinestesia. E me passou um texto que eu lembrei que eu já tinha lido umas 3 vezes com ele, que eu vou até depois passar para a Ana Beatriz. Eu acho que um historiador da arte muito importante para falar, né, desses assuntos seria o Jonathan Crary. Eu estava lendo Suspensões da Percepção agora, antes de vir para cá, e eu falei, nossa, realmente, é como essa virada, até um texto que, se eu não me engano, o nome é 1888. E outra autora, assim, que eu li muito durante a pandemia, eu digo que me salvou, é a Clarice, né? Clarice Lispector em Água Viva. Água Viva é a palavra que quer ser música, né? É a vida como água viva, assim. Então, eu acredito que, como sempre muito imersa em literatura e também em tudo isso, eu passo de maneira teórica por muitas situações, assim, que a palavra querendo ser coisa, né? Vamos abolir a palavra e a coisa. A palavra querendo ser coisa, a palavra querendo ser materialidade. Enfim, eu penso por aí. Né? E aí eu perguntei justamente sobre o nosso contato com a sinestesia. Primeiro foi o Glaucio, depois a Paula e por último Brenda explicando o projeto Bateria de Sinestesia. Então, né, a Elis,
ela não conseguiu chegar aqui na reunião, ela entrou na reunião, tá, Ana? Como eu te disse. A Elis, ela é chefe do Laboratório de Ciências Cognitivas e Psicolinguística, que dá o UFC, né? E eu faço parte desse laboratório desde a iniciação científica. E lá no laboratório, a gente investiga diversos fenômenos linguísticos, utilizando uma técnica que se chama eye tracking, né? Que é o rastreamento ocular. Então, tem um rastreador ocular aqui na UFC, é uma técnica utilizada. A gente consegue, por exemplo, fazer inferências cognitivas de processamento, de custo de processamento, através da movimentação ocular do indivíduo. Consegue gravar essa movimentação, né? E aí, considerando esse contexto, né, de investigação, de cognição, eu conheci a sinestesia e quis muito investigar. Só que uma das primeiras perguntas que a Elis fez, né, a minha orientadora, ela perguntou: Brenda, ok, mas como é que você vai encontrar essas pessoas? Como é que nós vamos aplicar um teste se você não vai provar que aquela pessoa tem a condição, né? Então, apareceu essa primeira barreira, a pesquisa, que foi o diagnóstico. E comecei a pesquisar, então encontrei um site que se chama The Synesthesia Battery, né? Que é a bateria de sinestesia, só que o site estava todo em inglês. Então, todos os estímulos, todos os testes estavam em inglês, né? Então, primeira coisa, adaptação dessa bateria, né? Não poderia, por exemplo, aparecer um mês em inglês, um nome em inglês, e eu pedi para que a pessoa atribuísse uma cor, porque o que causa a cor não é a palavra em inglês, mas a palavra na língua materna, né, daquela pessoa. E aí nós adaptamos o site, a bateria, né, que é a bateria de sinestesia em português. Ela está disponível no site sinestesia.ufc.br e lá nós temos 3 testes, né? A gente conseguiu, nesse primeiro momento, fazer um teste para o diagnóstico de 3 tipos de sinestesia: dias da semana COL, meses do ano COL e grafema COL. Aí, no doutorado, né, agora eu quero implementar, ampliar essa bateria, né, implementar novos testes, mas resumindo, Ana, eu investiguei cerca de 600 pessoas para encontrar 13 sinestetas, né? Então, a gente trabalhou bastante, fez esses testes, utilizou a bateria, né? E já fica aqui o convite, né, para que vocês conheçam um pouquinho da bateria. A gente tem que fazer umas atualizações nela, mas esses 3 testes já funcionam lá, tá? E é uma tentativa, né, de trazer esse assunto para a agenda de pesquisa aqui do Brasil, né, com um teste já protocolado, um teste que pesquisadores em sinestesia podem utilizar, né, desde que contemple essas sinestesias que o pesquisador quer investigar. Mas tive esse contato, né, só para retomar a pergunta, conheci 13 sinestetas, consegui acompanhar, né, a trajetória de vida, né, um pouquinho, conhecê-los e aplicar alguns testes que integram lá a minha dissertação. Brenda, eu comentei ali, se puder depois compartilhar, para escrever para a gente o link de onde tem o teste, eu até fiquei com uma curiosidade. Tem alguma especificidade para aplicação? Por exemplo, é um teste que precisa ser um psicólogo para aplicar ou ele é livre? Igual, eu coloquei aqui no site, tá? sinestesia.ufc.br. Não, ele é um teste livre, né? Porque é um teste que funciona através de uma pontuação, de um score, né? Então, o participante, ele vai fazer esse teste no computador, no próprio computador dele, ou ele é convidado a ir num laboratório. Como era a primeira vez que eu fiz isso, né? Eu apliquei todos os testes no laboratório, né? Só que como está online, você pode encaminhar os seus participantes, né, caso você pesquisar diretamente para esse site, que tem uma parte que o pesquisador também recebe os dados. Então, tem aquela parte do cadastro, a pessoa tem um login, uma senha, tem todas as instruções e faz o teste. Não é um teste que tem essa necessidade de ser aplicado por um psicólogo, né, uma bateria livre. Utiliza-se um padrão de consistência interna, porque isso é chamado de padrão ouro da sinestesia. É aquele padrão clássico, ou seja,
As associações, elas tendem a ser constantes. Então, por exemplo, se uma pessoa diz que quarta-feira é vermelho, provavelmente daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 5, quarta-feira vai continuar sendo vermelho. Então, esse teste, ele pega essa noção de consistência e aplica. Né? Em que medida a pessoa vai atribuir a mesma cor para aquele estímulo, que aparece 3 vezes de forma aleatória. E aí tem esse jogo de aleatorização, a pessoa tem que sempre escolher uma cor, uma paleta em RGB que é imensa, né? Diversas possibilidades de tons, de matizes, e funciona mais ou menos assim. Como eu já estava bem contemplada pela troca que ocorreu, tanto na entrevista 1 quanto nesta roda de conversa, eu me dei como satisfeita. E também a gente tem outros compromissos, né? Eu fico muito feliz de ter realizado tantas coisas no PIBIC e no meu TCC, e acho que essa roda de conversa potencializa essas minhas vivências. Com a volta da Stephanie, recapitulei o que cada um falou, destacando a potencialidade de cada um deles e as suas contribuições para o encontro. Eu não consigo lembrar de muita coisa que falei, porque acho que ficou bem claro que eu falo muito rápido e falo demais. Então, perdão, galera. Mas acredito que não precisam focar no que eu disse, e sim no que os outros participantes falaram, né? Ana, um acréscimo, né? Gostei muito do como nem os ratos de laboratório merecem, né? A gente já está nessa coisa ingrata, né? Que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que escolher o objeto de pesquisa, né? O objeto de estudo. Então, como é que você vai tratar uma vida, né? Não é a vida da pessoa, né? Como é que você vai tratar isso como um objeto? Aí seria a pergunta para a Ana, né? Do nada se transforma a entrevista indo para a entrevistadora, né? Mas como lidar com isso, né? Então é um ramo muito corajoso e delicado que você escolheu seguir com esses artigos acadêmicos caríssimos, que eu imagino que seja um campo de pesquisa muito forte nos Estados Unidos. É um tipo de monografia que envolve muita tradução. E é isso, é coragem e vai firme. Eu quero dizer que eu estou muito encantada com a sua pesquisa. Eu estou achando assim algo maravilhoso, né? Claro que eu tenho todo o viés, né, de quem já pesquisa e adora fazer isso, mas como você disse, e eu compartilho dessa dificuldade, eu senti isso, né? Até onde eu sei, eu acho que o primeiro material para identificar sinestetas foi a bateria de sinestesia. E eu acredito que você conheceu assim, né? Colocando no Google e tudo mais, né? Depois a gente publicou a minha dissertação, né, em 2020. E agora, Ana, eu orientei um trabalho que foi defendido recentemente. Eu estou como substituta na estadual daqui do Ceará, e uma aluna fez um trabalho em sinestesia, né? Eu falei que foi o primeiro fruto, assim, dessa agenda, mas está sendo maravilhoso, assim, te conhecer. Acho que um presente, conhecer o Glaucio, a Stephanie, a Paula, estou muito feliz, assim, com esse nosso encontro. E, Ana, é isso aí, né? A sinestesia é algo que é muito desafiador, mas não tem jeito. Se ela te pegou, não há mais o que fazer. Então, eu fico muito encantada, mesmo muito nervosa, porque eu penso X e acontece Y, e o que aconteceu é algo muito além, é algo muito melhor do que o X que eu tinha idealizado antes. Então, eu fico muito feliz. Teve um momento na minha fala que eu contextualizo mais a minha relação com história da arte, música e sinestesia. Conto como foi a minha trajetória na extensão curto-circuito, a minha passagem pela Fiocruz, nos grupos de pesquisa dentro da instituição. E assim, é muito importante destacar isso até hoje, mesmo que eu já tenha passado por esses grupos, porque sem essas ações
que me incentivaram tanto a entrar no mundo acadêmico, de fato, eu não estaria fazendo esta monografia e muito menos os projetos paralelos que a gente vê aqui no YouTube e no Instagram, por exemplo. Meu caminho foi confuso e bastante complicado, com choros de tristeza e com muita alegria. Estudar sinestesia no Brasil não é uma parada fácil. Poucas referências traduzidas de atuais. Encontrar esse pessoal foi uma oportunidade maravilhosa, tipo, muito maravilhosa, de poder aprofundar e conhecer mais sobre a temática. Estamos em constante aprendizado diante de ações e diálogos através das nossas redes e até mesmo de outras redes. Este final de roda de conversa, eu agradeci muito a presença deles, desde o aceite do convite até o último segundo de fala. Eu pude aprender coisas que talvez passariam batido por mim ou até eu esqueceria. Muitas dessas falas estarão presentes no meu texto. E, enfim, todos vocês foram essenciais para minha formação e pode ser compreendido muito pela minha monografia. Então, todos os agentes que passaram pela minha vida, professores, orientadores, vocês potencializaram muito a minha vida. Eu pude aprender muitas coisas, então todos vocês fizeram parte da minha formação de maneira essencial. Isso pode ser compreendido pela minha monografia, pela minha escrita, por tudo, né? Pelas minhas postagens, pelos meus vídeos, pelas minhas apresentações em eventos acadêmicos, enfim. Muito obrigada mesmo e espero que essa roda de conversa tenha sido fascinante e incrível, porque realmente foi isso tudo.